Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Ceciane Martin e a gente vem conversar um pouquinho hoje sobre a famosa sarna negra, que é amplamente conhecida no Brasil, né, por essa situação, ou sarna negra, sarna demodésica, que é o termo técnico dela. A gente percebe que realmente a sarna ela tem se mostrado muito dentro da casuística. Quem trabalha com pele, com doenças dermatológicas, muitos clínicos também se deparam, porque é uma doença realmente que começa a acometer os cães com uma idade muito jovem e eles já realmente mostram as lesões na pele e realmente o proprietário se assusta e procura um médico veterinário para entender o que está acontecendo. Então, de uma forma geral, a gente vai conversar hoje realmente iniciando falando o que é então a sarna negra, o que é a sarna demodésica. Se compreende então que é uma doença parasitária, então a pele desse cão ela é parasitada por ácaro do gênero Demodex. Então, o gênero Demodex nós temos várias espécies. Demodex, então, ele acaba vivendo, colonizando a pele dos cães, ele tem uma ampla tropismo, ele gosta muito de viver no folículo piloso, que é no pelinho, então muitas vezes esses cães perdem o pelo, a gente começa a se assustar que passa a mão, cai muitos pelos, ficam grandes falhas, então isso o proprietário se assusta, porque realmente o ácaro está vivendo ali e ele faz com que ocorra o desprendimento do pelo então na pele. Bom, esse ácaro então ele acaba habitando essas regiões, por ele habitar a pele ele traz muitos problemas secundários, isso muitas vezes são diagnósticos diferenciais que a gente tem que fazer para a gente realmente perceber se é o Demodex que está ali, se tem outra doença concomitante. De forma geral, então, esses animais, então, eles acabam sendo acometidos por esse ácaro, pelo Demodex, no momento do contato íntimo com a mãe, no nascimento e no pós-parto imediato, então eles são contaminados nessa fase que é muito rápida e muito íntima, no momento pós-parto, e eles podem começar a apresentar as lesões a partir de 3 meses de idade. Nós entendemos então que são animais que podem desenvolver uma demodésica, uma sarna demodésica localizada, ou eles podem migrar para uma sarna demodésica generalizada. Eu já vou explicar como é que é essas duas formas. E aí vem a pergunta que eu escuto muito, quando eu realmente venho um paciente muitas vezes já com o diagnóstico de sarna demodésica, porque eu faço o diagnóstico na consulta. Por que ele tem isso? Por que meu paciente tem isso? Bom, tem várias respostas, tem muitos estudos, mas realmente entender o porquê que o Demodex ele acaba realmente proliferando e causando lesões na pele, ainda existe uma grande incógnita na medicina veterinária. Nós entendemos, então, a partir de alguns resultados de estudos, de que realmente existe um problema no indivíduo, no cão. O cão ele começa a ter uma imunossupressão de algumas células que são muito importantes, que são as células chamadas linfócitos, são células de defesa, são células que ficam migrando entre os tecidos e realmente trabalhando como se fosse um exército, monitorando então esse organismo como um todo. Então existem pacientes que existe uma imunodeficiência focando nessas células, mas o porquê ainda existem muitas especulações, muitos estudos, teorias, mas ainda poucas coisas muito elucidadas. E a gente entende realmente que o Demodex ele também vive em cães sadios. Cães sadios também têm o Demodex, mas não fazem o que? Eles não fazem a doença, Eles vivem normalmente uma pele sadia e o Demodex está ali quietinho. Então existem essas incógnitas ainda, certo? O nosso papel como profissional, meu papel como médica veterinária, é a gente fazer o quê? O paciente, quando ele é diagnosticado com essa doença, a gente vai fazer o quê? Com que essa doença se acalme. Com essa sua doença ela fique controlada e esse paciente tenha uma qualidade de vida excelente. Esse é o meu principal papel realmente, é trazer todos os meus
pacientes que são diagnosticados, ou, né, que têm o Demodex, a sana demodésica, eles têm o quê? Essa doença controlada, e esse animal ele tem uma qualidade de vida excelente, que ele brinque, que ele viva, que ele se desenvolva, e que muitas vezes ele venha, sei lá, a óbito por uma outra doença, certo? Que o Demodex está ali calminho, quietinho. Tudo bem? Bom, então a clínica dessa doença, como eu comentei, realmente pode ser de duas formas. Eu posso ter, né, a doença localizada e a doença generalizada. A doença localizada é em indivíduos com uma idade muito jovem, a partir de 3, 4 meses, e vai ter o que vai acontecer? Eles vão ter lesões de pele, principalmente região de focinho e patas. E muitas vezes são localizadas, por isso o termo é local, né? Só em determinadas partes do corpo. A parte clínica generalizada, sim, é uma doença que ela já é um pouco mais desenvolvida, um pouco, né, um termo, não judiário, mas é um termo que realmente, né, o animal ele sofre um pouco mais. Ele tem, muitas vezes ele pode ter febre, ele pode ter a pele quente, ele tem aumento de linfonodos, então ele vai ficar com várias linguinhas pelo corpo, então o animal ele realmente para de comer, ele não é tão ativo, ele não interage tanto. É uma fase da doença que acaba prejudicando muito o paciente. E nessa fase generalizada a gente tem que intervir um pouco mais, a gente precisa realmente, né, ter esse paciente um pouco mais de perto para ver como ele vai estar respondendo ao tratamento, certo? E aí, o que a gente faz? Como é que eu faço o diagnóstico, então? Eu tenho um paciente que tem algumas lesões, né? Ele tem, muitas vezes, perda de pelo, ele tem uma infecção de pele concomitante, ele tem uma bactéria que está ali causando uma piodermite. Como é que eu faço para realmente diagnosticar se esse paciente tem a sarna demodésica? Bom, primeira coisa é procurar um profissional, certo? Procurar um profissional que seja um clínico ou um dermatologista e fazer o que? Uma boa anamnese. É conversar com o proprietário. Então a gente tem que entender muito a clínica. Quando começou, como começou, onde foram as lesões. Esse paciente ele veio de uma ONG, ele veio de achado da rua, ele veio de um canil. Entender como é que foi a vida desse paciente, certo? E também a gente fazer o quê? E aí o exame realmente técnico, que a gente faz realmente o diagnóstico, confirma na realidade, é o raspado de pele. É um teste que eu até comentei em outros vídeos, muito simples, mas tem que ser bem executado. Ele não é praticamente indolor no paciente, é um exame barato, né? Só que tem que saber fazer. Então tem que realmente, né, fazer a raspagem de locais adequados, com uma pele que realmente te propicie informações para tu conseguir avaliar esse raspado, certo? E aí a partir disso, então a gente faz o diagnóstico e aí a gente começa o tratamento. O tratamento do Demodex não é simplesmente um antiparasitário, não, envolve muito mais coisa, porque, por exemplo, como eu trabalho, é muito relacionado então à clínica desse paciente, certo? Existe até alguns protocolos, mas cada paciente é de uma forma. Se esse paciente pode estar junto com uma infecção por Staphylococcus, por Pseudomonas, que são bactérias muito resistentes, chatinhas de se tratar, de se controlar. Então, muitas vezes a gente tem que realmente fazer o quê? Um tratamento individualizado desse paciente. Realmente utilizar, né, das medicações orais, muita medicação tópica, que eu gosto muito, eu gosto muito de shampoos, gosto muito de produtos tópicos que melhoram, então, essa pele, certo? Então, portanto, cada paciente é de uma forma o tratamento. E a gente também deve procurar sempre um profissional veterinário, porque o Demodex, dependendo então da fase ou de como o paciente está realmente respondendo ao Demodex, como ele está se proliferando, a gente pode muitas vezes achar que são outras doenças. Muitas vezes o Demodex por si só ele não causa muita coceira no cachorro. Só que se o cachorro está se coçando demasiadamente, é porque realmente está tendo uma colonização bacteriana importante nessa pele. Então, a gente tem que fazer alguns diagnósticos diferenciais. Por isso, sempre procure um profissional que ele vai lhe orientar. Se é o diagnóstico, daqui a pouco não é Demodex, mas é uma piodermite, é um pênfigo,
certo? Às vezes os padrões dermatológicos da pele são muito parecidos, mas a clínica, né, do paciente, a conversa com o proprietário, é que realmente fará com que o profissional entenda o que está acontecendo nessa pele e aí realmente passe a fazer testes específicos, né, comece a fazer diagnósticos de exclusões, certo? Bom, fica aí então, né, o meu agradecimento por toda, né, escutando esse tempinho, né, desse vídeo. Se tiver alguma dúvida sobre a sarna demodésica, a sarna negra, coloca aí nos comentários e a gente vai conversando e a gente vai se ajustando, certo? Obrigada, pessoal, pela atenção e uma boa semana.